Glória a Deus. Bem, vamos agradecer o Senhor por mais esse domingo, né? E vamos continuar no ensino. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por esse domingo, Senhor, 21 de setembro, dia da Escola Dominical. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado por cada vida, Pai. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigado por esse dia de sol, por tudo que o Senhor tem contemplado, tem trago a nós, Senhor. Por isso estamos aqui, grandes coisas fez o Senhor. Por isso estamos alegres. Por isso eu te peço, Pai, abra o nosso coração nessa manhã, abra o nosso entendimento nessa manhã, e que toda distração, Senhor, venha cair por terra. Toda distração contrária à Tua palavra venha cair por terra, mas que o nome do Senhor, a palavra do Senhor venha penetrar em nossos corações e que venhamos sair daqui edificados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos e vamos lá. Glória a Deus. Então eu vou fazer uma introdução aqui. Nós vamos falar sobre as 7 cartas, né, do Apocalipse, né? A carta às 7 igrejas do Apocalipse. Então, assim, a primeira igreja é a igreja de Éfeso. A primeira igreja do Apocalipse ali que recebe a primeira carta é a igreja de Éfeso. Nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso hoje. Mas tem uma questão importante que eu quero dar uma introdução ao livro, que essa introdução vai servir de base para todas as outras cartas. Abra comigo aí a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 1 em diante. Ok? Vamos lá. É o último livro da Bíblia, muito tranquilo de achar. A palavra de Deus diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e ouve as palavras desta profecia, e as guardam, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, irmãos, há 2000 anos o tempo ainda já estava o quê? O apóstolo João, ele entendia, né, que o Jesus já estava o quê? Voltando. O tempo estava próximo. O tempo do fim, o quê? Estava próximo. Então João, ele começa o Apocalipse falando sobre isso, porque ele estava o quê? Exilado. Né? O que é exilado? Ser expulso do seu país, né? Ele estava o quê? Exilado na ilha de Patmos, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por testemunhar de Cristo, né? E aí a palavra de Deus dá sequência aí, olha. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Quem é? Jesus. Ele está dando a salvação daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Vamos lá. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Jesus tem quantos espíritos? 7. É um, hein? Quantos espíritos? É isso mesmo. É isso aí. É um espírito, amém, irmãos? Amém. É o Espírito Santo, o Espírito Santo. Mas quando ele fala os 7 espíritos, ele está falando concernente o quê? As 7 igrejas da Ásia, amém? Paz, irmãos, amém? Essa Apocalipse capítulo 1, amém? Então lá, aquele que possui o quê? Os 7 espíritos, que quer dizer? Ele estava o quê? No meio das
7 igrejas. Então o Espírito é um, mas ele é o quê? Onipresente. Então ele estava presente o quê? No meio das 7 igrejas. Por isso aqui o texto fala 7 Espíritos. Ficou claro aí, irmãos? Só existe um Espírito Santo, tá bem? Só existe um Espírito. E ele age o quê? Isso, e ele está em todo o lugar. Que estão diante do seu trono. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é o que? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de todos os pecados e nos fez reis sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora é Jesus falando, versículo 8, amém? Olha o que Jesus fala. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Que que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Amém? Pastor, transpassaram os que morreram. O que transpassaram e os que o mataram também. Os que mataram Jesus vai ver ele voltar, né? Olha só, agora no versículo 9, começa ali João na ilha de Patmos. Eu, João, também vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Quer dizer, significa sofrimento, lugar de sofrimento, de opressão, né? Né? Por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como uma de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João, quando ele estava ali preso, ele tem uma revelação da parte de quem? De Jesus. E Jesus manda João o quê? Escrever. Ok? João já estava o quê? Avançado na idade, mas ele é o quê? Arrebatado no espírito. E diz assim, olha, virei-me para ver quem falava comigo, e virando, vi 7 castiçais de ouro. Ok, irmãos? Você sabe o que é castiçais, não é? Ali o suporte onde ficava ali queimando o óleo e o incenso ficava sendo queimado ali na igreja, ok? No tabernáculo. E no meio dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida, cingido no peito e um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos eram como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Meus irmãos, que visão maravilhosa, hein? Ao mesmo tempo era um espanto, porque né, ele nunca tinha visto isso, né? Era também uma visão maravilhosa, né? Porque assim, todos que viram a glória de Deus, de algum momento eles se espantaram, né? Eles eram dados por morte. Quando Isaías vê a glória de Deus, ele fala, ai de mim, né? Porque Deus o que? Se revelou a ele. Olha só, versículo 16. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, e quando na sua força resplandece. Quer dizer, o rosto de Jesus era como a luz do sol. E aí na mão dele estava o quê? 7 estrelas. O que é as 7 estrelas? As 7 igrejas. Amém, irmãos? As 7 igrejas. Então, Jesus, ele ainda é o quê? Ele é o Senhor da... Jesus é o Senhor da igreja. Amém, irmãos? E ele, quando Jesus aparece para João com as 7 estrelas na mão, o que ele está falando? Eu sou o Senhor das igrejas. Ok? Vamos lá. Versículo 17. E eu, quando vi, caí em seus pés como morto. Quando ele teve a visão de Jesus, ele não aguentou ficar o quê? De pé.
diante da glória. Às vezes nós, na nossa pequenez, temos uma experiência com Cristo, já nós não conseguimos ficar de pé. Imagina o apóstolo João tendo a visão do próprio rei, dos reis, do próprio Cristo. Ele caiu, deu como o quê? Como morto. E ele se pôs sobre mim à sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui que estou para todos os sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja, das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, ok? As 7 estrelas eram os pastores, e os, quer dizer, vamos lá de novo, me ajuda aí. As 7 estrelas são os pastores das 7 igrejas, e os 7 castiçais eram as 7 igrejas. Amém, irmãos? Amém. Ficou claro aí? Amém. Ao anjo da igreja, quem que é o anjo da igreja? Pastor. Os pastores. Então, eu quero dar uma linha aqui, porque as pessoas falam assim, ah, não, anjo é anjo. Aí vocês falam, você está falando que anjo é pastor? Anjo é anjo. Agora, Deus, para comunicar com o anjo, ele precisa de um ser humano para mandar uma carta? Tá, ali eu já refuto essa argumentativa aí. Para Deus falar com o anjo, ele chama o anjo e fala com o anjo. São seres espirituais, são seres atemporais, que estão no plano espiritual, ok? Então aí, o anjo da igreja aqui, irmãos, é o quê? Pastores, amém? É o pastor da igreja, ficou claro? Então, a primeira igreja que eu vou falar, o quê? É a igreja de Éfeso. Essa introdução aqui do capítulo 1, eu quis falar para os irmãos, porque é muito importante vocês entenderem. Jesus, ele se afirma como autoridade o quê? Suprema da igreja. Ele fala, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Fala 3 vezes nesse capítulo 1, fala que ele é o primeiro e o último. Que ele é o alfa e o ômega. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Vários momentos, Jesus, ele mostra o quê? A sua autoridade, ok, irmãos? Jesus é a autoridade máxima. E no livro de Apocalipse, capítulo 1, isso é provado. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus voltar, quando vier a grande tribulação, o anticristo vai manifestar e vai enganar quem? Muitos. Ok, irmãos? Por isso estamos aqui o quê? Renovando a nossa fé, o quê? Em Jesus. Fundamentando a nossa fé em Jesus, o quê? Através da palavra. Amém? Amém. Vamos para Éfeso? Então agora, a gente vai ler os 7 versículos da carta de Éfeso, ok? E depois eu vou voltar, o quê? Abordando. Eu gostaria que o irmão lesse Apocalipse 2, capítulo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Próximo. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que ser apóstolos e os que não são afrouxados. Próximo. Tem que defender com a carne provas por causa do meu filho, por causa do meu nome, e não te deixar que for efeito. Tenho, porém, contra ti e abandonar o teu meio amor. Lembra-te, pois, que caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente atirei, tirarei do seu lugar o universal, não te arrependes. Nem procura teu favor, que odeia as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Os que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Os que têm ouvidos, ouçam, ao que vencer, darei o direito de governar a vida
Amém. Versículo 6. Sim, eu tenho um pouco de dúvida. Se está falando para nós ou para o anjo da igreja? Se não voltarmos à prática do primeiro amor, Quando fala o anjo da igreja, ele fala para toda a igreja, ok? Porque a igreja, ela reflete a imagem do pastor, amém? Ok, irmãos? Então vamos lá. No versículo 1, ficou bem explicado por causa que no anterior ficou traduzido, né? Escreve a carta ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz: aquele que tem a sua destra as 7 estrelas e que anda no meio de 7 castiçais. Jesus novamente afirma que ele é o dono da igreja e o senhor dos pastores, ok? Amém. Ele é o senhor total, o dono, a autoridade máxima. Aquele que é o dono da igreja, ok? Segundo, eu sei as tuas obras, o seu trabalho, a sua paciência e que não pode sofrer os maus e pusesse à prova os que se dizem apóstolos e não são. E tu achasse o quê? Mentirosos. Mentirosos. Então a igreja de Éfeso era benção ou não era? Por quê? Ela trabalhava, ela tinha paciência, ela perseverava, né? Alguém está com NVI aí? Conheço as suas obras, Aham. seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não tolerará homens maus. Isso, pronto, beleza. Sei que você o quê? Não tolerará homens maus. Aqui não é a igreja sofreu mal, né? Sofrer os maus. Quem que é? Os homens maus, as pessoas más. Entendeu? Então a igreja de Éfeso, ela não tolerava o quê? Os maus, ok? Olha que interessante. A igreja de Éfeso, ela tem algo contra ela. Mas a igreja o quê? Trabalha, tem paciência e não pode suportar homens maus. E colocou o quê? À prova os que dizem apóstolo. Agora vamos lá. Como que eles colocaram o apóstolo à prova? Através da palavra de Deus, amém? Através, por quê? Quais são as características do apóstolo? Foi isso domingo passado aqui, ó. Qual que era uma das primeiras características dos apóstolos? Fundamentos. Os apóstolos, quando eles foram, apóstolo significa enviado, ok? Os apóstolos, quando eles foram enviados, eles lançaram o quê? Os fundamentos da igreja, amém, irmãos? Então, os fundamentos da igreja, os fundamentos da fé cristã foram lançados por quem? Pelos apóstolos. Então, a igreja de Éfeso conhecia o quê? Os fundamentos da igreja, porque ela foi fundada na pregação do apóstolo Paulo, ok? Quando Paulo começa a pregar o quê? Aos judeus de Éfeso. Ele começa pregando na sinagoga, ele se converte, e a igreja de Éfeso é o quê? É fundada. Então, o apóstolo Paulo, ele lançou um fundamento, amém, irmãos? Aí agora chega uma turma de apóstolos falsos, pastor Adriano. E começa a lançar o quê? Outro fundamento. E eles colocaram ele à prova e eles foram tidos como mentirosos. Igreja top, hein? Não suportava heresia. Não suportava falsos apóstolos. Não suportava pregação falsa. Não suportava aquilo que não estava o quê? De acordo com o que eles foram ensinados para eles. Né? Eles provavelmente o quê? O falso apóstolo, ele lançou algo contrário ao evangelho, aos fundamentos do evangelho. Amém, irmãos? Então, a igreja de Éfeso era top. Paciência, irmãos, é uma coisa interessante. Jesus começa a reconhecer a paciência de Éfeso. Um trabalho de paciência é algo que complicado, porque para fazer a obra de Deus, para ser igreja, tem que ter paciência. O apóstolo Pedro fala assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso é fácil, irmão? É fácil vocês me sujeitar? Oh, que isso, eu tô ruim demais. Foi pegadinha, viu? Tem galardão, irmãos, tem galardão. Então, irmãos, essa paciência que os irmãos têm comigo, amém?
essa paciência que os irmãos têm comigo, a igreja de Éfeso também tinha. Eles tinham paciência. Olha que interessante. Via a tua paciência e que não pode superar o quê? Suportar o quê? Homens maus. E ela tinha o quê? Trabalho. Uma coisa que não falta na igreja. A igreja ela pode ter 5 membros. Presta atenção, a igreja pode ter 5 membros, pastor Marcos. E ela pode ter 1000 membros. As duas vai ter trabalho. Uma igreja de 5 membros vai dar trabalho. Uma igreja de 10 membros vai dar trabalho, cara. Porque a obra de Deus é trabalho. Porque nós vamos cumprir o índio, nós vamos fundamentar, nós vamos edificar, nós vamos exercer a comunhão. Com 5 ou com 1000 isso vai acontecer. Porque o evangelho ele é o quê? É o quê? É trabalho. Olha só, quando Jesus ele estava cumprindo seu ministério, ele fala assim, nossa, rogai ao Senhor da seara para que envie mais o quê? Trabalhadores. Então a obra de Deus é o quê? Trabalho, amém, irmãos? Então a igreja de Éfeso, ela trabalhava, tinha paciência, olha só, trabalhava, tinha paciência, colocou à prova os falsos apóstolos. E eu fico de cara com esse versículo. A igreja de Éfeso, ela tinha o quê? Um compromisso com a verdade, amém, irmãos? Repete comigo aqui, compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade. Eles tinham um compromisso com a palavra. Eles tinham um compromisso com a palavra de Deus. Por isso põe à prova os falsos profetas. Por isso que eles põem à prova os falsos apóstolos. Por isso a igreja de Éfeso não tolerava os homens maus. Porque eles tinham um compromisso com a verdade. E a verdade, irmão, às vezes dói, não é verdade? Quando a gente fala a verdade por si só, muitas das vezes ela o quê? Confronta. Ela afronta. E nós temos que ser maduros para não se ofender. E essa carta de Éfeso, traduzindo para nós hoje, é o que nós estamos vivendo. Sim, eu vou chegar lá, isso aí. Ó. A igreja de Éfeso, ela se parece muito com a igreja atual, ok? Não, nós estamos vivendo Laodiceia e esquece de estudar as outras cartas. Irmão, nós temos um pouquinho de cada uma, tá? Nós temos um pouquinho de cada uma. E a Éfeso, eu fico assim, eu acho muito atual o texto. Eu acho muito atual. Parece que João estava aqui no século 21. Ok? Vamos lá. Versículo 3. Alguém leu 3? Eu vou ler aqui, ó. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Eu já falei das características do trabalho, da paciência. Jesus, ele elogia novamente Éfeso, o quê? Reforçando o trabalho, reforçando o compromisso e fala assim, olha, vocês trabalham o quê? Incansavelmente. Aí eles estão melhor que nós, que eu fico cansado. Tem vezes, não vou no culto, não, não vou para o evangelismo, não vou para... E a gente cansa, mas a igreja de Éfeso o quê? Incansável. Defendendo quem? O nome de Cristo, pelo amor o quê? Do nome de Cristo. Sofrestes e tende paciência. Essa questão de sofrer, irmãos, essa questão de sofrer está muito diferente para nós, né? Para a igreja brasileira, para a igreja do Brasil. A igreja do Brasil praticamente não sofre, irmãos. A igreja brasileira não tem sofrimento na igreja brasileira. Tem engano. Tem engano. A igreja brasileira, ainda, a gente sabe que as coisas vão mudar. Mas nós ainda não sofremos, irmãos. A igreja brasileira, ela tem isenção fiscal, não paga impostos. A igreja brasileira, onde você quer abrir, você tem uma burocracia ou outra ali de alvará, de incêndio e tal. Mas a igreja brasileira, ela não sofre ainda. E parece que nós não estamos o quê? Valorizando isso. Mas a igreja de Éfeso sofria pelo nome de Jesus. Trabalhava incansavelmente pelo nome de Jesus. E tinha paciência pelo nome de Jesus. E eu começo a olhar para Éfeso, eu fico assim, meu Deus. E Deus ainda tinha algo contra Éfeso. E Deus aí, eu pensei, nós, então. eu começo a ler o texto e eu começo a ficar o quê? Constrangido com a situação da igreja brasileira concernente
a igreja de Éfeso. Comparação. É quando eu faço essa comparação, e é isso que a palavra de Deus tem que fazer em nós. Eu pego a palavra, eu leio, eu tenho que trazer o quê? Uma reflexão para mim, como homem, como pastor, como igreja. Ok? Então, Éfeso, ela tinha o quê? Várias características, o quê? Boa. Agora, iremos ao quê? Apontar os erros da igreja de Éfeso. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixasse... Amém. O que vocês têm? Alguém pode falar aí o que é primeiro? O que você entende de primeiro amor? Pode falar, que é escola. Se falar errado, não tem problema não, é escola. Eu acho que a gente se entregava mais, buscava mais intensidade, tinha fome. Eu acho que nós deixamos passar isso. Aham. Tá certo, não tá errado não. Mas alguém? O que vocês entendem de primeiro amor aí? A paixão é bacadora, né? Que Quando a gente foi lá, e foi pra igreja. Sim. Depois isso vai. essa não tem a dificuldade, tem as características negativas. Sim. Chega, a gente se lança, se joga. A gente tem que trabalhar muito nisso daí. Primeiro amor aí, Cristo, ele tinha perdido o próprio Jesus dentro da própria igreja. Isso. Você precisa voltar. Isso aí. Vocês assistiram aquele filme... Tem um filme antigão aí do Macaulay Culkin, que é Meu Primeiro Amor? Quem lembra? Meu primeiro, aí o Macaulay Culkin tem uma namoradinha, aí ele passa debaixo da comédia abelha e morre e tal. E aí a pessoa entende do primeiro amor, assim, um amor romântico, né? Aquele amor, aquela paixão e tal. Faz parte também, Cristo é a noiva, a igreja e tal. Só que o pastor Edilson, ele fala uma coisa interessante aqui, que eles perderam o quê? Cristo. Eu queria que algum irmão aí abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8. Isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus não conhece a Deus. Porque Deus o quê? É amor. Irmãos, Deus tem amor? Ele é o amor. Ele é amor. Amém, irmãos? Deus é amor. Aquele que não, o que o apóstolo João fala? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando o João fala isso, eu vou lá para Apocalipse, capítulo 2, eu vejo assim, abandonaste o primeiro amor, abandonou quem? Deus. Alguém lê aí para mim, 1 Coríntios 13. Isso. Mas vale a pena ler, não vale? Vamos lá. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que se transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, todo o sustento para os pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão e serão aniquiladas. Havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte o conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a homem, acabei com as coisas de menino. Amém, irmãos? Então, eu posso trocar esse texto e colocar quem aqui? Jesus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver Jesus,
seria como metal que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e as ciências, se não tiver o quê? Jesus. Irmãos, qual que foi o erro de Éfeso? Pode falar. Tirou Jesus ali de cena. Irmãos, mas peraí. A igreja trabalha. A igreja sofre pelo nome de Jesus. Como assim? Eles abandonaram Jesus? Ele faz toda a ação social. Faz ação social, tem paciência. Coloca à prova os falsos apóstolos. Como assim? Que deixaram Jesus? Irmãos, Éfeso passou a amar mais o trabalho do que a Deus. Éfeso passou a amar mais a obra do que o dono da obra. Amém, irmãos? Éfeso passou a amar mais a obra do que o dono da obra. E por que eu falo disso hoje? Porque eu vejo milhares de crentes, o quê? Institucionalizados. Eu vejo crente pregando e falando assim, ó, você vai na outra igreja, vamos pôr Batista, só para dar um exemplo, ok? Mas tem vários, você vai em outra igreja, ele está pregando pro cara. O cara está sendo quebrantado, ele fala, você vai procurar uma igreja batista perto da sua casa, porque outra não vale. O cara ama o quê? A instituição. O cara ama o quê? O trabalho. Mas Deus está interessado em quem? Em nós. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Ele criou o homem para cuidar do jardim, irmãos. O trabalho de cuidar do jardim fazia parte do propósito. Mas quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para ter o quê? Um relacionamento com Ele. Ok, irmãos? Deus nos chamou o quê? Para relacionar com Ele. Eu dei um estudo aqui há uns meses atrás, o Deus relacional. Onde Deus o quê? Se revela ao homem. E o homem se revela a Deus. A palavra de Deus fala que todas as tardes Deus descia no jardim do Éden, disso. E conversava com Adão. Agora, quando Adão peca, ele se afasta de Deus, mas Deus ainda aparece e fala, Adão, onde estás? A igreja de Éfeso, ela se prende num ativismo religioso. Ok, irmãos? A igreja de Éfeso se prende no trabalho da igreja, no trabalho da obra, mas não se prende o quê? A Deus, no relacionamento com Deus. O amor sincero, onde Cristo é o centro e não o trabalho da igreja é o centro. Onde Cristo é o centro e a estrutura não seja o centro. Cristo deve ser o quê? O centro das nossas vidas, como Ele é o centro da Bíblia, como Ele é o centro de tudo. Amém, irmãos? Quando eu estava falando esses dias sobre obras, né? Do julgamento das obras, que está em Apocalipse, que está em Coríntios, que fala que nós temos o quê? No dia do julgamento das obras, nós teremos o quê? Obras de palha, obras de feno, obras de madeira, obras de prata, obras de ouro e obras de pedra, o quê? Preciosa. E essas obras serão provadas na onde? No fogo. E eu quero confessar para os irmãos uma coisa. Eu tenho obra de palha demais. Não poucas. Todos nós. Eu tenho obra de feno demais. Eu tenho obra de madeira demais. Mas eu tenho trabalhado para ter o quê? Obras de ouro, obras de prata, obras de pedra preciosa que irão o quê? Resistir o quê? O fogo. Éfeso tinha um bom trabalho, mas eles estavam transformando o seu trabalho em obras de prata, em obras de feno, de madeira, de palha. Éfeso ajudava uns aos outros. Ok? Ajudava uns aos outros. Mas eles ajudavam o quê? Amando a obra. A obra pela obra não salva. Ok? Irmãos, esse ano é o ano da graça. E nós ficamos aqui quase 6 meses falando de graça. O meu trabalho não vai me salvar, amém, irmãos? O meu dízimo não vai me salvar, amém, irmãos?
As minhas obras não vão me salvar. Ok? O que me salva é o quê? É a graça de Deus sobre a minha vida. E quando eu tenho esse entendimento, eu faço a obra, eu trabalho, mas a obra e o trabalho não são o fim das coisas. A obra e o trabalho não são o quê? O fim das coisas. Fazem parte do propósito. Ok? Deus está o quê? Totalmente ligado com o trabalho. Peguem todas as escrituras, todo o decorrer da história. Deus, quando levanta um homem, pastor Marcos, Deus, quando ele levanta um homem, e esse homem, todas as vezes, ele estava o quê? Trabalhando. Quando ele levanta Gideão, ele estava moendo trigo ali, moendo as uvas ali na onde? No lagar. Estava moendo trigo no lagar. Por quê? Ele estava passando por uma opressão dos midianitas, né? Estava roubando todas as colheitas, e o povo já estava passando fome, o povo já estava triste, mas ele continuou a trabalhar. Eu vou moer o trigo, mas eles estão roubando, mas eu vou moer o trigo escondido, dentro do lagar. Mas eu não vou parar de trabalhar, eu não vou parar de prosseguir. O trabalho é bom, e quando Deus vê Gideão trabalhando, ele fala, varão valoroso, homem corajoso. Você está doido? Eu estou escondido dentro da vinha, eu estou escondido dentro do lagar, onde moe as uvas para bater o trigo, quer dizer, subir aquela poeira, aquela confusão, ele separando o trigo ali, e aquela confusão dentro do lagar, e o anjo falando assim, porque quando o homem batia o trigo, moía o trigo, ele batia num lugar descampado. Quando ele subia, né, o joio o quê? O vento levava. Agora, como que você moe o trigo num lugar que não está ventando? Né? Era um sofrimento total, mas ele não parou o quê? De trabalhar. Mas ele esperava quem? Ele esperava em Deus, mesmo com pouca fé. Quando o anjo passa, ele ainda questiona, mas chega um momento que ele passa a confiar. O trabalho enobrece o homem, amém, irmãos? O trabalho me enobrece. Deus os fez o quê? Para trabalhar. E aí, quando eu penso nesses textos, eu começo a entender que Deus não menospreza o trabalho. Mas tem um propósito, o fim de todas as coisas, o quê? É Ele. Por isso que eu quis ler Apocalipse capítulo 1. Quem está comigo aqui? Apocalipse capítulo 1, Jesus, ele se mostra o dono da igreja, o princípio, o alfa, o ômega. É nele que nós temos que espelhar. Tá claro, irmãos? Pode falar. Pastor, deixa eu falar uma coisa interessante aí, que eu vejo que Deus nunca, o chamado do Senhor nunca foi para cara preguiçoso, sempre foi para o cara que está trabalhando. Sim. E a gente entende hoje que isso tem que ser um exemplo para os homens e mulheres de Deus que é chamado. Sim. Porque eu já tive problema com líderes meus, isso aí, de outros lugares, né? Claro que eu andei. Pessoas que não entenderam o chamado dela, o chamado é para trabalhar. Sim. E aí o cara vai lá e fala, eu quero ser líder. Vamos lá, exemplo, eu quero ser pastor. Só que o cara não trabalhava na obra, o cara queria receber o salário, queria ficar dentro de casa e ir só para a igreja na hora do culto. É isso mesmo. Então isso aí é uma observação para todos nós, ainda mais aqueles que têm chamado de liderança, que o chamado de Deus é para trabalhar, para arregaçar as mãos e trabalhar. É isso aí. Quando Deus levanta um profeta Israel, um dos maiores, seu nome é Eliseu, ele estava o quê? Ele estava com a junta de bois trabalhando. E aí o profeta Elias chega e fala assim, ó, vem e segue. O que ele faz? Mata a junta de boi, quebra os carros, faz um churrascão, despede da família e foi o quê? Seguiu o profeta. Mas Eliseu rompeu com tudo que atrapalhava ele. Mas uma coisa muito interessante é que ele estava o quê? Trabalhando. Eliseu esperava ser profeta um dia. Porque a convicção que ele tem, quando ele larga tudo e quebra os carros, no coração dele ele já estava esperando ser profeta. Mas ele estava esperando o quê? Trabalhando. Então, eu não quero menosprezar o trabalho, mas a igreja de Éfeso o quê? Subestimou o quê? Né? Superestimou quem? O trabalho. Então ela achava que ela era perfeita. Ela achava que ela era top porque ela tinha boas obras. Ela tinha Bíblia. Ela tinha paciência. Ela era incansável. Mas Jesus já está o quê? Já está do lado de fora. Abandonastes o quê? O primeiro amor.
Agenda cheia não quer dizer que Deus está presente. Tomar cuidado com isso. Essa questão de agenda é interessante. Você pode ter uma agenda cheia, mas se ela não estiver na agenda de Deus... Hoje existe, os camaradas têm muita bandeja, mas falta alimento na bandeja vazia, né? Pastor, só lê o Coríntios, 1 Coríntios 13:8. Pode ler aí, fala aí. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas. Havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Não entendi. Acabou aí? Tá, mas vai no próximo. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isso. Nós conhecemos Jesus na sua plenitude? Não. Mas quando ele vier, eu não vou precisar mais de profecia. Ok? Quando ele vier, eu não vou precisar de mais nada, porque ele se apresentará para nós o quê? Plenamente. Na plenitude do seu ser. Ok? Nós conhecemos Jesus hoje como? Na presença de quem? Do Espírito Santo. Ok? Mas vai ter um momento que nós vamos conhecer Jesus o quê? Plenamente. E é isso que ele fala. Em parte o conhecemos. E de fato, em parte conhecemos. Em parte profetizamos. Mas, quando vier isso. O que é perfeito, o que hoje é em parte, será aniquilado. Você colocou uma questão interessante aí. Porque existe uma discussão sobre o continuismo, né? Dos dons espirituais e quem defende que os dons cessaram hoje usa esse texto. Mas não é isso que está falando, está dizendo que um dia vai cessar. Porque como o pastor explicou, um dia nós não vamos precisar profetizar mais. Que a gente já vai ter a própria revelação como um todo, né, na sua plenitude. Um dia vai cessar. Mas hoje, os dons espirituais continuam. Né? Os dons de cura, o dom da fé, né? Línguas, interpretação de línguas, né? Por aí vai. Então, nós aqui, nós somos continuistas. A gente crê na continuidade dos dons. A gente acredita que os dons continuam disponíveis e a todo vapor hoje, entendeu? Quem não é continuista usa esse texto aí para falar, mas o que está dizendo aí é que um dia esses dons vão cessar, porque a gente vai ter a própria pessoa de Cristo na sua plenitude revelada. Tranquilo? O amor mesmo não vai acabar, as outras coisas vão acabar. Exatamente. O amor jamais acaba. O amor é uma pessoa. O amor é a pessoa boa. Essa parte eu entendi, o que me pegou foi 8 dias no 8. Sim, que aí fala que um dia cessarão. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas. Então, quando Cristo voltar. Quando Jesus voltar. É isso. É quando Jesus voltar, quando ele se apresentar. É isso. A pessoa de Cristo aí, esses dons É. vão cessar. Isso. Mas lá na frente. Isso. Entendeu? Você já viu Jesus falando assim, ó? Vocês não jejuam? Ele falou, eu estou presente. Se eu estou presente, vocês não precisam de jejuar. Mas vai chegar um momento que vocês vão ter que jejuar. Então, basicamente, nós jejuamos para quê? Para Jesus voltar. Tanto que as manifestações dos dons só vai acontecer após a ida de Cristo. Sim. Porque no período que Cristo está, não precisava da manifestação. Isso. No Evangelho de João ele fala, eu tenho que subir para que o Consolador venha. O objetivo é o crescimento da igreja. Sim. O crescimento da igreja. Isso, a profecia é para construção. O noivo está aqui. É uma coisa quando a Bíblia fala assim, pastor Bruno, ruas de ouro, né? Ali pra gente, tal, a gente até empolga em isso, mas não. Lá não será necessário ver rua de ouro. Porque o ouro chama a nossa atenção na terra. Mas lá o que vai chamar a nossa atenção é ele. É isso aí. Então essas coisas lá serão o quê? Supérfluas. Isso. É isso aí. O ouro se reduz a nada diante de Jesus. Que as pessoas hoje se matam por causa disso, né? Nós vamos pisar. É isso aí. Irmãos, versículo 5 aí. Vamos lá. Apocalipse 2. Lembra-te, pois, onde caíste
arrepende-te e pratica o quê? As primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu castiçal, se não arrependeres. Irmãos, tem muita gente que diz que é crente, mas não se arrependeu ainda. Verdade. Ok? Não se arrependeu ainda. Quais que são os frutos de arrependimento? É não cometer de novo. É não fazer de novo. O arrependimento, irmãos, ele deve ser o quê? Contínuo. Qual que é uma das primeiras palavras que Jesus veio quando ele chega na terra? Quando ele começa o seu ministério? O que ele fala? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O que João Batista fala quando ele prepara o caminho para Jesus? Qual que era a palavra? Arrependei-vos. A mensagem era a mesma. A mensagem era a mesma de João Batista e de Jesus, que porque é chegado o reino dos céus. Mas o reino dos céus é o quê? Ele é perfeito. Deus não compactua com o pecado. E o pecado só é aniquilado quando há o quê? O genuíno o quê? Arrependimento. Se eu não arrependo, eu não converti. Porque arrependimento está ligado ao quê? A voltar, a fazer o caminho de volta, a voltar o quê? A pureza, a voltar o quê? As práticas das primeiras obras. Ok, irmãos? A pureza de uma criança, a pureza de um menino inocente, era esta pureza que Deus requer de nós. Então, para isso acontecer, eu já vivi muita coisa, então eu preciso o quê? Me arrepender. Amém, irmãos? Então, assim, o que rola muito hoje nas pregações, né, nas igrejas atuais? Você vê uma mensagem o quê? Motivacional. Você vê uma mensagem que o cara vai prosperar, que o cara vai ficar rico. Você vê uma mensagem que o cara vai conquistar todos os seus sonhos. Você vai ver uma mensagem que o cara merece ser feliz. Mas não tem sido pregado o quê? Arrependimento. Mas Cristo, a todo momento, ele falava para o quê? Para nós o quê? Nos arrependermos. Olha só, o apóstolo Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, mas ele se arrepende. Judas, ele comete um erro, que era o quê? Negá-lo. E não se arrepende, e se mata. Quando nós não nos arrependemos, nós estamos o quê? Cometendo quase que um auto-extermínio. Nós estamos o quê? Caminhando o quê? Para longe de Deus. Então, quando não tem arrependimento, e aí, isso está ligado, por exemplo, liberar perdão, isso está ligado a práticas, a vícios, e isso está ligado a muitas coisas. Então, o que Jesus está falando para a igreja de Éfeso? Olha, se vocês continuarem fazendo a obra sem mim, se vocês continuarem trabalhando sem mim, eu vou o quê? Eu vou tirar o seu castiçal. Pastor, isso a gente está a gente tem que ter cuidado com essas questões, a vaidade, o excesso da obra. Sim. É o cuidado do fora e a falta do dentro. Sim. É Paulo fala que se não aconteceu, se deu uma coisa do resto. Isso. Compartilhando com a irmã, uma pessoa chegou perto de mim, ela estava pedindo ajuda, e aí eu compartilhei com ela algumas coisas, ela estava comigo que ela tem uma filha que é pastora, e que ela agora no mesmo lote, ela não vê, eu não vejo minha filha, eu já deu vários assim, dificuldade, um monte de coisas de saudade, ela morando no mesmo lote. Ela entra e sai da igreja, entra e sai semana inteira, ou seja, esse excesso de uma coisa que a pessoa tem. Sim. Às vezes achar que a obra é que vai salvar. Isso. Então, se eu deixar de fazer a obra, mas e aí? E os de dentro? É isso aí. E a falta pão, o pão de dentro não tem. Isso. Tem que ficar desse excesso. É isso mesmo. Então, eu vou falar dentro dessa comentário da irmã. Abra comigo aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Exatamente, a palavra que era o meu, já meu lá em João, né? Exatamente. Quem não conhece a Deus, não ama seu irmão. É isso aí. Olha só, quando Jesus ele vem, ele cumpre a lei, beleza? Ele cumpre toda a lei. Mas ele estipula um novo mandamento. Jesus, ele estipula o quê? Ele traz o quê?
Um novo mandamento. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. E também vós Pode ir? uns aos outros vos ameis. Isso. Um novo mandamento vos dou. Evangelho de João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Amém, irmãos? Versículo 35 vai. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Atos 2:42 fala, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, capítulo 41, por aí, fala assim, e caíam na graça o quê? Do povo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. As pessoas confundiram muito o amor hoje. Ué. Porque às vezes o amor não é dizer sim com uma pessoa. Sim. Às vezes o amor que você tem por uma pessoa é dizer para ela, não. Só que às vezes nós não dissemos não. Tá certo? E dissemos o quê? Sim. Aí se perde nisso aí. Porque quem ama, irmão, fala pra você uma coisa, quem ama não deixa o outro ir não. Ele fala, cara, não vai. Essa é a realidade. Jesus fala assim, larga a porta que leva para perdição. Estreita é o caminho que leva para a salvação. E muitos o quê? Não se dão com ele. É muito profundo esse verbo. Essa sociedade está doente por causa disso. Porque as pessoas querem o sim, o pastor falou. O senhor falou aí, eu acho que a salvação ficou mais complicada. É pela graça. Olha só, olha o que está lá escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, né? Pela graça sois salvos. Isso não provém de nós. É isso que eu estou falando. Eles caem nessa pegadinha da obra. Eles caem na pegadinha do trabalho. Mas é pela graça. Eu trabalho. Mas aí, olha que interessante. Um se completa. Entendeu? Se a graça me alcançou, eu vou trabalhar. Mas eu tenho que ter o quê? O entendimento de graça. Por quê? Muitos o quê? Usam a palavra de Deus. Em vez de o quê? Serem usados pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus me usa, eu me entrego totalmente. Quando eu uso a palavra de Deus, eu uso de acordo com os meus preceitos. E Deus fala com Jeremias assim, ó, os seus caminhos não são os meus caminhos. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para expandir a nossa mente, o nosso entendimento de graça, o nosso entendimento de Deus. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, mas eu quero dizer uma coisa, isso não é que crivo para a minha salvação. Agora, quando eu falo aqui de arrependimento, ele fala assim, olha, lembra-te onde caístes, arrepende-te, volta o quê? A praticar as primeiras obras. E olha só, brevemente tomarei do seu lugar o quê? O seu castiçal. Castiçal é o quê? Quem lembra lá do Apocalipse? Brevemente eu vou voltar e o quê? Vocês deixarão de ser igreja. Vocês serão o quê? Um clube social, sei lá o quê? Vocês vão ser um ajuntamento qualquer. Se eu tiro o castiçal, eu deixo de ser igreja. O que o castiçal faz? Ele ilumina, ok? Coloca o azeite lá, tem um pavio, aquele pavio vai queimando enquanto tirar o quê? Enquanto tiver o azeite. Aí, o que ele vai falar? Nem é o azeite, ele vai tirar o castiçal. Olha o que Jesus fala. Vós sois o quê? A luz do mundo. Agora, se eu fico no ativismo religioso, ele vai vir o quê? Tirar o castiçal, eu vou deixar de ser igreja. Que triste. Éfeso estava o quê? Prestes a deixar de ser igreja. Amém, irmãos? É pesado isso. Mas Jesus está falando, olha, se vocês não se arrependerem e não voltar às práticas das primeiras obras, virei e tirarei o quê? O castiçal, vou tirar o quê? O posto de igreja. Vocês não serão mais igreja.
será uma comunidade aí, um ajuntamento qualquer. Então, irmãos, nós temos que vigiar para continuar, ok? Agora vamos lá. Vamos lá, nada, né? Vou deixar um gostinho de quero mais aqui, ó. Tendes, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Irmãos, vamos falar rapidão aqui, ó. Nicolaítas era o quê? Uma seita que estava surgindo o quê? No meio da igreja. Era um grupo herege. Era um grupo herege. Quem que era Nicolau? Os estudiosos falaram que Nicolau era o quê? Um diácono da igreja de Corinto, que saiu vazado e ele pregava o quê? Imoralidade sexual. Você podia ser crente, mas podia o quê? Perverter o seu corpo. E aí, o que ele fez? O que isso é? Sincretismo religioso. Eu vou dar um exemplo de sincretismo religioso. Nós estamos aqui orando, clamando. Aí eu venho aqui e derramo sal. E fala que vem para o Vale do Sal. O que é isso? Sincretismo. O quê? Esse negócio de jogar sal grosso é o quê? Vem da onde? Vem da macumba. Então eu estou misturando macumba com o evangelho. O que é isso? Sincretismo religioso. O que Nicolau estava fazendo? Pregando lá os deuses lá gregos que têm uma liberdade sexual e misturando com o quê? Com o evangelho. E aí a igreja de Éfeso o quê? Resistiu. Não suportou o quê? Expeliu o quê? A doutrina dos nicolaítas que estava prestes a entrar o quê? Na igreja. Amém, irmãos? E estamos vivendo isso hoje, hein? Sim, demais, velho. Não tem igreja contemporânea? Onde tem lá homem com homem, mulher com mulher e tal. O que é isso? Sincretismo. Sincretismo religioso. Doutrina de nicolaíta. Só que aí eles estavam... Inclusiva. Só que aí eles estavam dentro de uma igreja. Correto? Se a gente for ver a igreja de Éfeso, era uma igreja nos padrões que nós queremos hoje. Essa é a realidade. Mas eles já estavam vivendo isso. Ué. E nós estamos vivendo isso. Sim. Por isso que eu falo que o texto é atual, irmãos. Nada é novo, né, Bruno? É isso aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Quando ele fala quem tem ouvidos, ouça, é o quê? Né? Obedeça, né? Shemá, né? Ouve a Israel, né? É o ouvir e obedecer. Amém, irmãos? Amém. Quem tem ouvidos, ouça. E dar-lhe-ei de quê? De comer da árvore da vida, que é o quê? O próprio Cristo. Eu sou o ramo e vocês são os galhos. Né? Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai. Disposição da Tua Palavra, de entendimento da Tua Palavra, Senhor. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, que essa semente venha frutificar em nossos corações. Eu abençoo cada um aqui, Pai. Agora que vamos tomar café, que vamos exercer a comunhão, que o Seu nome venha ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bora pro café.